completo, né? Vamos dizer assim, a espinha dorsal do Evangelho está aqui. Então, em vez de você ficar ouvindo o que as pessoas estão dizendo por aí, o que o teu ministério diz, né, vai que em Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, ele vai te dar as instruções segundo a vontade de Deus. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Ele diz: olha, quatelais do falso profeta, porque eles virão até vós vestidos de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. E ele nos dá aqui uma dica de como nós identificarmos esses falsos profetas. Porque, queridos, o falso profeta aqui, eu acredito não ser uma pessoa em si. Porque se fosse uma pessoa em si, seria muito fácil de você lidar com ele. O falso profeta, que se fosse apenas uma pessoa em si, tipo, você vai na sua igreja e você identifica aquele irmão que ele é o falso profeta, seria muito fácil, irmão, nós lidarmos com essa situação, porque você mataria aquele irmão, retiraria ele do meio da congregação, glória a Deus, e o problema está resolvido. Mas o que eu entendo aqui é que o falso profeta não é uma pessoa em si, mas é um sistema, é algo que são práticas que são passadas de uma pessoa para outra, que tem esse espírito do falso profeta. E o que Jesus está dizendo aqui, queridos? As pessoas têm essa dificuldade quando ela vê um homem de Deus atual. Eu costumo dizer que o homem de Deus atual não são os homens de Deus da Bíblia, são os atuais, são os que têm renome nas nações. As pessoas costumam pegar e fulano é o falso profeta, não é, querido. Eu entendo que isso é um espírito do falso profeta. E Jesus nos ensina que como identificá-lo. Ele disse: olha, ele vai até vocês vestido de ovelhas. Ou seja, eles se parecem com vocês. Eles andam igual a vocês, falam igual a vocês. Eles têm aparências exteriores iguais, né? Às vezes, só para que você entenda, ele adotou os jargões evangélicos que vocês adotaram, as formas de falar, a forma de se vestir, a forma de se comportar exteriormente. Porém, Jesus disse, interiormente, lá dentro, no íntimo, eles são lobos devoradores. Ou seja, querido, o que eu entendo com isso? Eu entendo que o falso profeta, ele não está escancaradamente para que pessoas que, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que às vezes nem têm um entendimento nem da palavra de Deus e nem um discernimento espiritual, chamando homens de Deus nessa nação de falsos profetas. Então, que autoridade espiritualmente falando que essa pessoa tem, se ele não tem comunhão com Deus, se ele não tem comunhão com a palavra? Então ele não tem autoridade para tal coisa. Por quê, queridos? Porque para a gente ter autoridade sobre, a gente não pode fazer um pré-julgamento segundo o que eu estou vendo, porque a Bíblia diz que nós temos que discernir as coisas espiritualmente. E como que eu vou saber que aquilo que eu estou discernindo é espiritualmente? Quando eu venho para a palavra de Deus e eu vou olhar os comportamentos desses falsos profetas. E Jesus está dizendo, olha, lá mais adiante ele vai dizer assim, olha, se possível for, ele enganará até os escolhidos. Eu não estou falando de pessoas que estão escancaradamente pegando o dinheiro das pessoas e gastando de forma dissoluta. Eu estou falando de pessoas que sutilmente, isso não é uma pessoa, já disse, é um comportamento que está em nosso meio. De pessoas que se maqueiam
de ovelhas, ou seja, se parecem com o restante do rebanho, mas interiormente são lobos devoradores. Mas Jesus nos dá umas dicas. Jesus nos dá uma dica aqui de como conhecê-los. Pelos frutos vocês conhecerão. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto e toda árvore má produz frutos maus. E eu já vi, queridos, entenda comigo, e eu já vi muitas pessoas falando sobre isso, né? Sobre os frutos dessas árvores, e classificando esses frutos como feitos daquela pessoa. Fulano ganhou multidões, pregou para multidões, muitos frutos diante de Deus. Fulano abriu não sei quantas igrejas, fulano pregou em várias nações, ou curou tantos enfermos, sei lá qual que é a classificação. Eis aí os frutos bons, ganhou almas, direcionou essas almas para o caminho do Senhor. Mas esses não são os frutos, queridos. Se a gente for analisar diante de Deus, a gente só está cumprindo uma ordem. Você pode ter pregado em todas as nações da terra, você pode ter ganhado milhões e milhões de almas, você vai estar cumprindo apenas o ID de Jesus. Mas a própria palavra de Deus, ela me dá algumas dicas sobre esses frutos. Gálatas capítulo 5, o versículo de número 22, ele vai falar sobre os bons frutos, né, os frutos do Espírito, porque o capítulo 5 de Gálatas, ele trata dos frutos do Espírito como da carne. Então, como que eu vou identificar se essa pessoa é uma boa... preste bem atenção, isso não é para você ficar fazendo pré-julgamento de ninguém, entende? Isso é apenas para você discernir espiritualmente se a decisão, se a visão que você está tendo da pessoa não é uma visão equivocada. Porque às vezes você está com raiva daquela pessoa por algum motivo que aconteceu, e você você configura aquela pessoa com a visão equivocada. Mas veja bem, os frutos, vamos falar dos frutos. Capítulo 22, o apóstolo Paulo aqui está dando detalhes, né, de frutos do Espírito e frutos da carne. Mas o fruto do Espírito é amor. Amor não é algo, querido, que nasce apenas com o olhar ou com palavras. Amor é um fruto do Espírito. E todo fruto ele precisa ser plantado, regado, e a árvore cresce e então dá os frutos. Gozo, paz, longanimidade. Se eu e você, querido, nós estamos com falta de paz, né, com certa perturbação em qualquer área que seja, quando eu estou dizendo de perturbação, querido, eu estou dizendo de falta de sossego, inquietação em determinadas situações. É porque nós estamos vivendo os frutos da carne, não do Espírito. Longanimidade, queridos, são pessoas que conseguem manter o controle em qualquer situação. Eu não estou falando de pessoas calmas e tranquilas, porque, queridos, entendam uma coisa: existem pessoas com diversos tipos de personalidades. Tem pessoas que realmente é muito tranquilo, né? A gente tem uma expressão: o mundo pode pegar fogo ao seu redor, que ele não esquenta, não preocupa a cabeça. Isso não é fruto do Espírito. O fruto do Espírito, deixa eu te explicar qual é o meu entendimento de fruto do Espírito de uma forma bem simples para você. O fruto do Espírito é a mesma coisa de você pegar dois animais, para que você entenda de forma bem clara. Você pega um animal, por exemplo, o bicho preguiça. Ele é um animal, ele não é agressivo, ele é lento, ele não se preocupa com nenhuma, né? É um animal muito, vamos dizer assim,
naturalmente ele é um animal dócil. Então, uma pessoa tranquila não significa que ele tem o fruto do Espírito. Significa que ele é uma pessoa pacífica, né? Naturalmente. O fruto do Espírito eu entendo como se você tem um leão, que ele tem todo o poder ali, as garras afiadas, seus dentes afiados, uma força descomunal, porém ele não ataca. Eu entendo a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a temperança. Aliás, são características que, se a gente for falar de tudo separadas, cada um tem o seu detalhe, né, escondido aqui, mas a temperança, mansidão, longanimidade são basicamente as mesmas coisas. Isso eu não estou falando de uma pessoa que é calma, tranquila, que deixa, que, como diz o Zeca Pagodinho, é deixar a vida me levar. Não estou falando disso, eu estou falando de uma pessoa que é explosiva, é uma pessoa que tem, vamos dizer assim, sangue nos olhos, mas por causa do fruto do Espírito, ele sabe se controlar. Ele é longano, ele tem paciência, né? Deixa as coisas acalmarem, a mansidão para lidar com a situação e a temperança. O que é a temperança, querido? A temperança é o seguinte: tem hora que você precisa ser enérgico em algumas coisas, tem hora que não precisa, você precisa ter essas coisas. Então, queridos, veja bem a forma de você identificar o falso profeta. Não fique apontando as pessoas dizendo que ele é o falso profeta e que fulano é o falso profeta. O falso profeta é um espírito aonde só quer se aproveitar do momento, das pessoas, da instituição,